Boa tarde, gente. Bem-vindos à Casa Museu de Arte. Eu sou Carolina e esse é mais um encontro das literaturas fundadoras do Ocidente. Mais uma vez a gente recebe a Edneia, que é professora, pedagoga, graduada em filosofia, especializada em ensino de filosofia e mestre em educação. E nesse encontro a gente vai conversar sobre o amor. Como a ideia de amor foi construída ao longo do tempo e os discursos que permeiam e derivam dessa ideia. Tudo isso a partir da apreciação e análise do conto A Mulher Esqueleto. Vale lembrar que esse é o segundo conto da série A Fome da Alma e os Contos de Fadas como Alimento. Então, em nome da Casa Museu, eu agradeço a presença de todos. E é com você, Edneia. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para todo mundo. É sempre um grande prazer receber vocês aqui para essa que já é a 15ª conferência da série Literaturas Fundadoras do Ocidente. E como a Carol falou, a nossa proposta de hoje é uma discussão sobre o amor. Eu vou fazer uma breve apresentação então para vocês, para a gente conversar depois sobre ela. Essa minha apresentação de hoje está embasada mais diretamente em 2 livros. Um deles é o Elogio do Amor, do filósofo francês Alain Badiou, e o outro é Mulheres que Correm com os Lobos, da psicanalista junguiana, nascida nos Estados Unidos, Clarissa Estés. Desse último livro, eu já apresentei aqui o conto Sapatinhos Vermelhos, e hoje eu trouxe para vocês a história da Mulher Esqueleto. Mas antes da gente entrar diretamente no conto, eu gostaria de propor uma breve reflexão sobre essa palavra, amor. Amor é uma palavra bem pequena se a gente considera a gama de significados que ela abarca. Tanto é assim que os gregos antigos não tinham apenas uma, mas várias palavras para definir o amor. Eu trouxe algumas delas. A primeira, então, é ágape, que significa amor incondicional, aquele amor que a gente professa por todos os seres vivos, um amor que inspira a fazer o bem, a cuidar dos outros, cuidar do planeta. Seria também aquele amor que nos liga a Deus. Depois a gente tem Eros, que é o amor romântico, um amor permeado de desejo sexual. Eros também é um nome grego para Cupido, aquele serzinho alado que atira suas flechas e desperta atrações fatais. Depois a gente tem filia, que significa amizade. Filia diz respeito a um tipo de amor desapaixonado, muito relacionado a companheirismo. Em quarto lugar, aí a gente teria storge, que seria o amor que acontece especialmente na família. Storge seria um tipo de amor que acontece principalmente entre pais e filhos. Seria o amor que inspira a paciência e o perdão, mas também que estimula a dependência. Depois a gente tem a filautia, que pode significar tanto o amor próprio quanto o egoísmo. Filautia, então, pode se referir a uma atitude mental positiva de autocuidado, autoconhecimento, autoconsciência, mas também pode representar uma vaidade excessiva ou egocentrismo. A gente tem também a xênia, que significa hospitalidade. A marca desse tipo de amor é a generosidade e a cortesia que a gente dispensa às pessoas que estão longe de casa ou às pessoas que a gente recebe como hóspedes. Depois vem ludos, que significa jogo. Ludo seria então aquele amor lúdico, aquele desejo de querer se divertir, de fazer coisas prazerosas com o outro. E por último, nessa lista que eu trouxe, a gente tem a mania. Mania é quando o amor encontra a loucura. É uma espécie de exacerbação do amor, que tanto pode ser do amor erótico, quanto do amor próprio, quanto dos outros tipos de amor. Mania seria um transtorno mental.
O conto que a gente vai ler hoje está mais relacionado à ideia de Eros, ou de amor romântico. Mas antes ainda de a gente entrar propriamente no conto, eu quis trazer um dos grandes paradoxos do amor, que está presente num texto muito famoso da cultura ocidental, que é o mal-estar da civilização, do psicanalista Sigmund Freud. Numa parte desse texto, Mal-estar na civilização, Freud enumera algumas estratégias que os homens utilizam para fugir da dor e encontrar prazer na vida, encontrar felicidade. E o amor romântico é uma dessas estratégias. E aí Freud vai dizer que o amor romântico é um paradoxo, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele representa a maior expressão de felicidade, ele também pode representar a maior possibilidade de sofrimento. Isso porque, se o amor erótico proporciona uma intensa experiência de prazer, ele também pode causar sofrimentos igualmente intensos. E aí eu cito Freud. É que nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos. Nunca tão desamparadamente infelizes como quando perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor. Então, se o encontro com esse objeto de amor, com esse amor romântico, pode ser causa de uma felicidade intensa, a perda desse objeto também é um dos maiores sofrimentos, uma das maiores dores que o ser humano experimenta. Por isso, o amor romântico é tão paradoxal. Ao contrário, por exemplo, do amor ágape, que é um amor que, como não espera nada em troca, é um amor incondicional, ele também não proporciona grandes sofrimentos. Mas esse paradoxo do amor romântico parece engendrar na contemporaneidade algumas saídas bem interessantes. E aí eu queria trazer para discutir com vocês alguns comentários do livro do Alain Badiou, O Elogio do Amor. Nesse livro, que foi escrito em 2008, o filósofo começa citando um site de relacionamento que havia ficado muito famoso na França nessa época. O nome desse site é Mythique, esse que aparece na imagem aí com a descrição: bater papo, flertar, conhecer. O que chamou a atenção do Badiou para esse site foi que ele trazia em sua campanha alguns slogans bastante interessantes, que traduzem bem a perspectiva do amor no mundo contemporâneo, né? O primeiro deles é esse aí: tenha o amor sem ter o acaso. Ou seja, tenha o amor de maneira planejada, previsível, sem possibilidade de encontrar o acaso. E o outro, você pode amar sem cair de amores. Ou seja, você pode encontrar um relacionamento amoroso satisfatório sem passar pelos tombos, pelos perigos que o amor engendra. Mais um. É possível se apaixonar sem sofrer. Então, olha só, o que esse site parece prometer é uma espécie de amor com seguro total. Algo que o filósofo Alain Badiou chamou de concepção securitária do amor. A ideia que subjaz aí a essa concepção é que as pessoas querem o amor, mas não querem correr os riscos dessa busca. Aliás, esse site, o Mythique, ele oferece também uma espécie de treinamento amoroso, para que as pessoas selecionem os parceiros e planejem o encontro de forma tão eficiente que não corram nenhum risco. Mas criticando essa ideia, Badiou afirma, eu cito Badiou: você vai ter o amor, mas será tudo tão bem planejado, tão bem previamente selecionado o seu parceiro. Teclando na internet, terá obviamente foto, gostos detalhados, data de nascimento, signo, etc., que ao termo dessa imensa combinação poderá concluir: com este vai dar certo, não corro riscos. Então, assim, a ideia que está muito colocada aí é: eu não quero correr risco, eu quero um amor, mas eu quero um amor de forma segura. Entretanto, para Badiou, o amor, como aquilo que dá intensidade e significado à vida, não pode existir nesse regime de total ausência de risco. Isso porque, nas palavras do Badiou,
O amor é uma confiança depositada no acaso. E se a ideia de acaso está colocada, não há como prever e controlar o amor. Para que o amor aconteça, é necessário uma abertura para o acaso, para o novo e principalmente para o diferente. O que acontece na maioria dos sites e aplicativos de relacionamento é que eles trabalham muito com a questão da afinidade. Ou seja, busca-se pessoas parecidas. Mas eles se esquecem que o amor é uma abertura para o diferente. Diferente aqui no sentido do não eu, daquilo que é o outro. O amor contemporâneo, então, ele está muito baseado nessa busca pelo eu, né? Que a gente pode ler como uma espécie de exacerbação do narcisismo, que dá muito pouco espaço para aquilo que é diferente, para aquilo que não sou eu. E aí eu achei essa pintura do Magritte bem interessante para ilustrar esse tipo de busca, né? Na imagem aí aparecem dois amantes com a cabeça coberta por panos que se beijam. Os panos, na minha leitura, representariam uma espécie de proteção individual, que ao mesmo tempo também impede um contato mais intenso. E isso me lembra também uma cena do filme de Woody Allen, em que havia um casal conversando e o homem pergunta para a mulher: "Você se protege?" E ela responde: "Claro que sim." Em seguida aparecem os dois na cama, vestidos com camisinhas enormes que cobrem o corpo todo. Mas o conto que a gente vai ler hoje vai mais ou menos na contramão dessa concepção securitária de amor. O que o conto propõe é justamente uma abertura ao risco, um enfrentamento da morte que está contida nesse desconhecido, nesse encontro com o diferente, que segundo Clarissa Estés e Badiou, uma definição do amor. É claro que essa busca não se dá sem susto, sem medo, sem vontade de fugir, mas a gente pode dizer, ao final, que o convite que o conto nos faz é que vale a pena encarar certo aspecto estranho do amor. Vale a pena encarar o diferente que não tem a ver com aquilo que a gente sonhou através das nossas lentes cor-de-rosa. Vamos então ao conto. Eu vou exibir então um vídeo que foi criado pela nossa colega Carolina Vilas Boas para apresentar esse conto para vocês. A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali, sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu logo em que? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade. Agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O
O pescador havia se voltado para recolher a rede e, por isso, não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. Gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. Berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar de pé a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água, e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. Uivava ele quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo, agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus muclucs. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada e logo começou a comer, porque há muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e de 4 engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali, deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Tão seguro. Seguro. Graças aos deuses. Raven. Graças a Raven. E também a toda generosa Sedna, em segurança, afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela. Aquilo. Jogada num monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Trabalhou sem parar noite adentro até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente os seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem,
acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu e bebeu, até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração. Aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta: carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia, e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos. Agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça, dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem. Então, pessoal, existem inúmeras formas de ler esse conto e eu trouxe algumas possibilidades para a gente discutir. Eu acho, concordando com o Badiou e com a Clarice Stess, que o problema do amor moderno é o medo da natureza real do amor. Isso porque o amor traz em seu bojo um aspecto da morte. E a gente, na cultura ocidental moderna, a gente faz de tudo para esquecer que a morte existe, de tudo para esconder a natureza da morte e essas relações entre vida e morte. Eu cito um trecho do livro da Clarice Stess. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Assim, talvez a gente possa dizer que algumas pessoas têm um verdadeiro pavor do compromisso, porque tem medo horrível de passar pelo final. A gente tem pavor de se entregar ao amor porque a gente tem medo da morte, que o final de uma relação pode representar. Mas para que o amor aconteça, é necessário que os amantes aceitem essa natureza da morte que está contida no amor. Mesmo porque, para o amor ser bem sucedido, ele também precisa passar por diversas mortes. É preciso, por exemplo, que os nossos ideais morram, para que a gente possa se abrir para a possibilidade de um amor real. Para a autora, então, o amor se dá em ciclos, e esses ciclos ela chamou de vida, morte, vida. Ou seja, você tem sempre uma morte entre duas vidas, e essa morte significa algo que é necessário para que uma outra vida possa surgir, para que algo novo possa nascer. No conto, e aí considerando esse ciclo de vida, morte e vida, o amor passa por algumas fases. A primeira fase seria a descoberta acidental do tesouro, né? Quando se está procurando outra coisa. Notem que o pescador esperava pegar um peixe grande, algo que desse para alimentar muita gente por muito tempo.
Ele não estava à procura do amor, mas de alimento. Mas ele topa com amor. Ele topa acidentalmente com o amor. E quando ele topa com o amor, ele não o reconhece à primeira vista. Isso porque o amor não aparece para ele como a cultura ocidental apresenta, como ele formou em termos de ideal na sua mente. Então, muitas vezes, a gente encontra o amor, a gente encontra esse grande tesouro que é o amor, mas a gente não consegue reconhecê-lo. Por quê? Porque a gente está tão impregnado de ideais que a gente não consegue ver naquilo que a gente encontra nada parecido com aquilo que a gente sonhou. É preciso, então, para a gente experimentar o amor de verdade, que a gente se livre desses ideais, que esses ideais morram em nós. Mas se a gente está tão impregnado por ideais, aquilo que a gente vê quando a gente desenterra ou quando a gente pesca um amor verdadeiro é algo que causa horror, né? É, e aí a gente entraria nessa segunda fase, que é a perseguição e a tentativa de se ocultar. Para Clarice Lispector, nesse momento que a gente fisga algo grande, que a gente sente que fisgou algo grande, costuma bater um pânico, uma vontade de correr, de fugir, de se enfurnar na toca. Essa é a fase em que a gente tenta racionalizar, a gente tenta pensar mais ou menos assim, mas eu posso encontrar uma pessoa melhor, mas eu não quero renunciar ao tipo de vida que eu venho levando, e a gente arruma uma série de desculpas para poder fugir do amor. Mas se a gente passa por essa fase, se a gente resiste a essa fase, se a gente encontra a coragem para desembaraçar o esqueleto, a gente consegue alcançar uma outra etapa do amor, né? Então, assim, no conto, o pescador aceita o desafio do envolvimento quando ele decide, apesar da aparência estranha, desemaranhar a mulher esqueleto. De alguma forma ele é tocado por ela, né? E eu acho que esse momento é narrado no conto de forma muito poética. Eu cito um trecho do conto. Mais tarde ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Ou seja, depois que ele se abriu para o amor, depois que ele se dedicou, né, um tempão ali a desemaranhar a mulher esqueleto, ele viu que, apesar de parecer estranha, ela não era tão diferente dele assim. Ela era, no fundo, um ser humano solitário como ele próprio. E aí ele consegue passar para outra etapa, que seria a quarta etapa, que seria o sono da confiança, né? Ele dorme na frente da mulher esqueleto. E aí a autora vai dizer que ao dormir na frente do outro, uma pessoa expressa a sua confiança nesse outro. A grande prova da maturidade do amor talvez seja essa, né? Ser capaz de descansar na frente do outro. Isso porque, às vezes, no início do relacionamento, a gente fica muito ansioso em saber se o outro está gostando da gente, se a gente está fazendo as coisas certas, se a relação está indo bem. Quando a gente consegue descansar na frente do outro, é sinal que o amor evoluiu para uma fase mais madura, uma fase mais profunda também. E aí a gente entraria na quinta fase dessa relação amorosa, que seria a fase da doação da lágrima, né? Essa lágrima que o pescador derrama enquanto dorme, ela pode simbolizar aí a chuva que renova a natureza depois de uma longa seca. É uma lágrima que nutre, que cura as feridas, que prepara a terra para que o amor possa vicejar. Essa lágrima, então, seria o início de uma construção amorosa que os dois amantes podem fazer a partir daí. O que acontece na cultura contemporânea é que, na maior parte das vezes, o amor não chega nessa fase. E ele não chega nessa fase por quê? Porque as relações amorosas, segundo Badiou, elas estão embasadas em três concepções para o amor que a gente poderia chamar também de discurso. O primeiro desses discursos é o discurso romântico, que é focado no êxtase do encontro. Ou seja, é aquele tipo de amor que não passa do encontro. A gente pode ver isso, por exemplo, nas novelas contemporâneas ou mesmo nos contos de fadas, né?
depois que esse par amoroso consegue ficar junto, ninguém conta o que aconteceu com eles. A forma como eles construíram a vida deles a partir dali não importa. Depois a gente teria a concepção jurídica de amor, ou um discurso jurídico, a partir do qual o amor seria um contrato, né? Algo que, se for bem combinado para um e para o outro, fica bem para todo mundo e ninguém reclama, né? O problema dessa concepção, como a gente já viu, é que ele deixa pouco espaço para novidade, que é a grande beleza do amor. Depois a gente teria a terceira concepção, ou o terceiro discurso, que é o cético. É aquele que a gente escuta muito, né? Quando a pessoa diz, por exemplo, que o amor não existe, ou que no final das contas tudo é só sexo. Como consequência desse discurso, a gente pensa que a gente deve manter uma relação amorosa só enquanto ela estiver nos proporcionando prazer. Quando as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, a gente já acha logo que o melhor é cair fora e tentar outra coisa. Mas para o Badiou, no entanto, o amor não é nada disso. O amor para Badiou é uma construção de verdade sobre a questão: o que é o mundo quando o experimentamos a partir do dois e não do um? O que significa isso, né? Contrariando algumas percepções bem comuns, para Badiou, o amor não almeja fazer um, não almeja juntar duas pessoas num só corpo, numa só carne, numa só espírito. Até porque isso seria impossível. O amor não é a fusão dos dois amantes. Pelo contrário, para o Badiou, o amor é uma espécie de descentramento que permite experimentar o mundo a partir da diferença. Daí, porque para Badiou, para que o amor seja possível, é necessário uma abertura, uma ruptura dessa grossa camada que a cultura moderna construiu sobre o eu. Eu acho que a gente pode dizer que o amor seria uma espécie de superação do anseio de unidade. O amor seria, então, uma espécie de aceitação do caráter radicalmente diverso do outro. E por essa lógica, o amor não seria buscar aquilo que se parece comigo para me completar, mas o amor seria uma espécie de sair de si para experimentar o mundo a partir dessa divisão entre eu e o outro. Nesse sentido, por exemplo, Romeu e Julieta seria uma alegoria do não amor. Por quê? Porque eles pretendiam fazer um contra o mundo. Enquanto para o Badiou, é justamente essa disjunção, esse abismo entre as duas pessoas que caracteriza o amor. Citando Badiou, né? Todo amor propõe uma nova experiência de verdade sobre o que é ser um e não dois, sobre o que é ser dois e não um. E assim eu finalizo a minha apresentação propondo algumas questões que podem servir ou não de mote para a gente iniciar o debate, que seriam: quais são os discursos sobre o amor que você conhece e quais deles ou qual deles faz mais sentido? Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui e fiquem à vontade para levantar a mão e participar da conversa. Obrigada. Então, Edneia, fala pra gente o que você achou do encontro, o que esse encontro trouxe de novo, acrescentou na sua ideia de amor. Eu achei interessante e achei que a discussão que eu queria propor, que era essa ideia de amor como um encontro e como algo que se constrói a partir do encontro e que se constrói na alteridade, foi bem recebida pelas pessoas. Eu tinha uma expectativa de que a discussão fosse para um outro lado, que as pessoas começassem a explorar o amor por outros vieses, né? Que seriam válidos também, porque eu acho que amor, assim, tem sentidos múltiplos. Mas eu gostei que a discussão... Eu gostei do rumo que a discussão tomou, porque eu achei que as pessoas conseguiram
sair um pouco dessa ideia de pensar assim, o que é o amor, como se existisse já algo na cultura que a gente pudesse chamar de amor. Então eu achei bem interessante uma certa abertura que eu vi nas pessoas para uma discussão a partir dessa ideia de construção, porque eu acho que isso é fundamental tanto no amor quanto na política, essa ideia de construção. E a gente sair um pouco desses ideais, disso que a gente já tem, né? Quando eu falo em ideal, eu estou pensando assim, naquilo que já existe em ideia e que a gente quer, que a gente almeja encontrar na realidade, né? Assim, porque é assim que funciona grande parte da nossa construção cultural. As coisas, existiria uma essência do amor que está colocada já socialmente e que as pessoas, os casais, anseiam por encontrar essa essência e se realizar no amor a partir dessa ideia que já está pré-formatada. E quando as pessoas conseguem dar um passo na direção de sair um pouco dessa ideia, aí eu acho que se abrem novas perspectivas para o amor. Quando a gente discute, por exemplo, a questão do amor homossexual, eu acho que a discussão está muito ligada a essa essência. Então existe uma essência de amor. Amor é quando homem e mulher se encontram, se juntam e formam uma só carne. E dentro dessa essência não cabe. A maioria dos relacionamentos reais que as pessoas têm de verdade não cabe. Não só dos homoafetivos, mas de todos nós. Quem é aqui que vive esse amor que une duas pessoas numa só carne? Né? Assim. Então isso, na verdade, causa muito mais frustração, decepção, causa muito mais dor do que felicidade, de fato.